Olá, queridos pais do Senhor Jesus, que prazer e alegria receber você aqui nesta programação, a fim de mais uma vez dialogarmos subsídios da nossa Escola Bíblica Dominical neste canal AD Prudente Oficial. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo. Se você gostar dele, deixe o seu like e registre o seu comentário para que exista um maior engajamento e interação entre nós, enquanto emissores, e vocês, enquanto receptores. Quero lembrá-los de que somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e em seu nome nós saudamos a todos os caríssimos irmãos que estão em audiência. Olha só, hoje nós vamos estudar a lição de número 3. O título dessa lição é Jesus, o discípulo e a lei. O texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A verdade prática, por sua vez, afirma: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. A leitura bíblica em classe se pauta em Mateus capítulo 5, os versículos 17 ao de número 20. E para compartilhar com você a introdução e o primeiro assunto de hoje, Jesus cumpriu toda a lei, eu convido para essa fala meu amigo Júnior Santiago. É com você, Júnior. Bom, meus irmãos, e esta lição, esse primeiro tópico, esta introdução, nos chama a atenção já desde o texto áureo. Porque o texto áureo, ele exatamente diz que a nossa justiça, Jesus dizendo, deve exceder a dos escribas e a dos fariseus. Ele faz uma relação tríplice aqui, entre lei, o próprio Jesus e o discipulado, os seus discípulos. E quem são os seus discípulos? Aqueles discípulos que estiveram com Jesus no primeiro século, os que vieram depois, e nós, que somos essa semente da proclamação do Evangelho. Portanto, nós estamos inseridos nesta lição, também recebendo este conselho, esta ordem. A nossa justiça deve exceder a dos escribas e a dos fariseus. Nessa hora, Jesus não confronta a lei. Jesus mostra a verdadeira lei, ou dá a ela o sentido perfeito. Faz, como o Diego sempre diz, uma exegese da lei. Ele interpreta corretamente como a lei deve ser interpretada. Para você ter uma ideia, os escribas e fariseus, estas seitas do judaísmo, esses segmentos do judaísmo, interpretavam a lei de Moisés segundo o seu modo de viver em santidade. Os 10 mandamentos, eles acabaram sendo acrescidos, logicamente por uma necessidade administrativa, pelo próprio Moisés, que julgava o povo e que, portanto, precisava estabelecer uma regulamentação desses 10 mandamentos iniciais. E aí várias leis cerimoniais, leis morais, vieram sendo escritas e estão na Torá, estão no Velho Testamento, nos 5 primeiros livros. Principalmente você vai ver um código de santidade em Levítico, por exemplo. Mas os escribas e fariseus passaram a transformar isso em um ritual, em algo mecânico, em um conjunto de normas, ao ponto de chegarmos a ter 613 preceitos, 365 preceitos negativos e 248 preceitos positivos. Ou seja, 248 mitzvot que deveriam ser feitos, coisas que deveriam ser feitas, e 365 lo mitzvot, que não deveriam ser feitas. Alguns dizem que esses 365 mandamentos negativos seriam a quantidade de coisas que deveria ser proibida, uma por dia, né? Mas o calendário judaico não funcionava com 365 dias, então não acredito que isso seja verdade. Mas
pelo menos há uma indicação boa de que esses 248 preceitos positivos têm relação com a quantidade de ossos do nosso corpo. Então, para cada osso do nosso corpo, nós deveríamos fazer uma boa ação. E esse é um conceito interessante, mas de qualquer forma é um peso muito grande, pois são 613 preceitos que deveriam ser obedecidos e que foram incutidos por escribas e fariseus. No decorrer do tempo, cada vez mais, a verdadeira obedecer à lei significava um conjunto de comportamentos e um conjunto de conduta. Assim, já não é Deus quem salva, mas a conduta do próprio ser humano. Caímos em um grave problema que é achar que nós alcançamos a salvação por nós mesmos. Jesus vem mostrando que isso não é possível, que o verdadeiro sentido da lei não é um conjunto de regras que, obedecido, te dá de presente ou de resultado a salvação. Jesus diz, não, o verdadeiro sentido da lei é outro. E eu não vim destruir este sentido, mas mostrar este sentido, o verdadeiro sentido da lei. Jesus, ele, como o próprio comentarista diz aqui no primeiro tópico, ele não é um revolucionário, não é um comunista ou alguém tipo um zelote. Existe até um livro muito famoso chamando Jesus de zelote. Jesus não é este revolucionário, muito pelo contrário, ele vem mostrar o verdadeiro sentido da lei. E aí, ensinar ao povo que ele veio cumprir essa lei. E esse cumprir é um termo no grego que dá o sentido de completude, de satisfação, plero, tornar cheio. Imagina um copo vazio em que você enche até a boca. Ou seja, não há mais o que encher, mais uma gota e transborda. Jesus veio trazer satisfação total ao ser humano, plero, tornar ele pleno, cheio. Essa é a vontade do nosso Senhor. Para isso, ele estabelece a lei, a verdadeira lei. Quando a lei é inserida neste contexto em Mateus, Jesus é mostrado como um novo Moisés. Mas não caiamos em um erro. Nas lições passadas, nós tratamos sobre esse assunto. Mas não caímos no erro de comparar Jesus a Moisés. Jesus é um novo Moisés, retratado em Mateus, mas ele não é igual a Moisés. Em Hebreus, nós vemos muito bem o comentarista de Hebreus, o próprio escritor de Hebreus, dizer que Jesus é superior a Moisés, porque ele vem trazer uma lei que é superior e que planifica e aperfeiçoa a lei de Moisés. Jesus não destruiu o passado, Jesus cumpriu tudo aquilo que foi dito no passado. Todo o Antigo Testamento apontou para Cristo. Tudo que os profetas, os salmos disseram, emanava aquilo que Cristo depois iria refletir em sua própria pessoa. Jesus, portanto, não era contra a tradição judaica, Jesus não era contra a lei, Jesus não era contra a religiosidade, Jesus não era contra o templo, Jesus era o próprio templo. Jesus era o símbolo da presença real de Deus, ao ponto que Mateus o chama de Emanuel, Deus conosco, porque é Ele quem tabernaculou, ou seja, se fez presente na terra. O Deus que se torna presente, encarna e se torna carne, estando no meio de nós. Emanuel. Ele não abroga a lei, ou seja, ele não destrói a lei. Não é porque Jesus chegou que os 10 mandamentos foram aniquilados. Não, eles foram cumpridos, tiveram a sua plenitude, encheram o copo. Estão plenos, aperfeiçoados em Cristo. Cristo diz, olha, se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, você cumpre os 10 mandamentos. Porque quem ama e verdadeiramente ama a Deus, vai obedecê-lo. Quem verdadeiramente ama a Deus não vai tentar retratá-lo como imagens, porque sabe que Deus não pode ser retratado como imagens. Quem verdadeiramente ama a Deus não vai colocá-lo em segundo plano em nada na sua vida. Quem verdadeiramente ama ao seu próximo não vai roubar, não vai matar, não vai cobiçar. Ou seja, quando Jesus chega, ele nos mostra como os 10 mandamentos são cumpridos basicamente na lei do amor.
Jesus mostra como a verdadeira lei vai mudar o ser humano, não em um aspecto exterior, como os escribas e fariseus faziam, dizendo que o comportamento vaticinava a lei. Mas Jesus vai dizer, não, a verdadeira lei nasce no coração e transforma o ser humano de dentro para fora, que é exatamente o que a verdade prática nos diz. Então Jesus diz, olha, ao invés de você pensar nos 613 preceitos que você tem que obedecer, comece a ser transformado por uma lei que nasce lá dentro, no coração humano. Não escrita em tábuas de pedra, mas no próprio coração do ser humano. A verdadeira espiritualidade, que não é hipócrita, que não é montada, que não é um teatro, que não é um modo de se vestir, ou um modo de dizer, ou de se comportar, mas é um caráter que é assimilado. E a partir daí, obviamente, um caráter reto, um caráter dentro desta nova lei, vai ter um comportamento distinto, vai ser diferente. Porém, primeiro tem que nascer lá dentro. Senão nós caímos no mesmo erro que Jesus acusou aos escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas, de sepulcros caiados, bonitinhos, todos branquinhos, todo bonitinho lá por fora, mas por dentro cheirava podre. Então não podemos cair no mesmo sentido. O pastor anglicano Norman T. Wright, ele nesse comentário de Mateus aqui, que aliás eu recomendo, é ótimo, ele diz na página 61 algo interessante comentando sobre o Sermão da Montanha. Jesus não pretendia abandonar a lei e os profetas. Toda a história, os mandamentos, as promessas e tudo de Israel se tornariam verdade nele, Jesus. Mas agora que ele estava lá, se abria um caminho para Israel e por meio deste para o mundo inteiro, tornar a aliança de Deus uma realidade neles mesmos, mudando o seu comportamento não só por meio do ensino, mas também por uma transformação de coração e de mente. Por isso que a justiça do reino de Deus aqui, ela é superior. É por isso que Jesus aqui não é um revolucionário, mas alguém que aperfeiçoa o sistema legal que era hipócrita, que era visual, que era ritualista, que era legalista, e transforma isso em uma mudança completa de caráter, uma mudança de mente e uma mudança de coração. Mas, continuando este debate, falaremos sobre o quanto a letra da lei se conforma ou se confronta com a verdade do Espírito. E quem vai falar sobre isso com vocês é meu amigo Diego. Fala aí, Diego. Muito bem, queridos. Tópico de número 2, nós falaremos a respeito da letra da lei, a verdade do Espírito. Eu começo com algumas indagações. Você tem muito claramente a definição do que seria a letra da lei? Qual seria, em vias de fato, a perspectiva teológica proposta por ela? Se contrapormos lei e verdade do Espírito, conseguimos, de fato, dissociar estes termos como deveríamos? E qual seria realmente o propósito dela, o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Pois bem, pastor Osiel Gomes, a começar por esse caráter etimológico e de definição, apresenta o que seria a expressão letra da lei. Notem os senhores que é razoável afirmarmos, embasados na Bíblia Sagrada, que a expressão letra da lei compreende a antiga aliança, o antigo concerto, o Antigo Testamento. Agora, pautado em uma fala da qual muitos, de uma maneira equivocada e isolada, extraem da Bíblia Sagrada e constroem uma falha interpretativa, capítulo de número 3, versículo 6, segundo escrito de Paulo aos Coríntios, há uma verdade explanada ali, da qual, quando exigimos ou exibimos uma exegese mal feita, dá margem
para outras especulações. Neste texto, Paulo diz que a letra mata. E muitos entendem que esse termo letra está profundamente linkado, vinculado à proposta da lei. Mas notem os senhores, fazendo uma defesa a este preceito, que a própria expressão Torá, extremamente conhecida na Bíblia hebraica, na linguagem judaica, é aquela expressão que significa lei, orientação e instrução. Como se não bastasse, o Salmos de número 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Sobretudo, a lei, enquanto código escrito que fora dado a Moisés, expressava a soberana vontade do Senhor. Aliás, o próprio Paulo, no capítulo 13, versículo 24 da sua carta aos Gálatas, entende esta lei como uma espécie de condutor, de guia, de aio que levara-nos a Cristo. Portanto, desconstruí-la, dissolvê-la, inibi-la não é um processo seguro, é uma atitude no mínimo descabida, insensata. O Senhor Jesus não o fizera e muito menos o fizera o apóstolo Paulo. Na realidade, o texto em xeque do capítulo 3, verso 6 da segunda carta paulina aos Coríntios faz uma crítica à exegese, à má interpretação que o judaísmo fez, transformando a letra da lei em um sistema de normas frias. É exatamente aí que se manifesta a criticidade. Pois bem, do ponto de vista teológico, nós podemos entender que a lei abarcava 3 modelos. Estes modelos estão explícitos no nosso material. Se não, observem. A lei moral, que contemplava o decálogo, os 10 mandamentos propriamente dito. A lei cerimonial, que era aquela que dialogava com o sistema de adoração, quer no tabernáculo ou no templo, respectivamente. E a lei judicial, que dizia respeito às responsabilidades civis, quer individuais ou coletivas, que estão sendo elucidadas nos capítulos 21 a 23 do livro de Êxodo. Posto isso, é natural percebermos o que Jesus diz no verso 17 do capítulo 5 de Mateus. Lá, em uma interpretação e inferência pessoal, Jesus diz que não veio destruir, mas cumprir a completude da lei, quer moral, cerimonial ou judicial. Aliás, os próprios profetas, que também não são dissolvidos, são aqueles responsáveis ao longo da história por fomentar aos hebreus a importância de seguir os preceitos morais, cerimoniais e judiciais prescritos na lei. Jesus esclarece, portanto, que a lei era algo irrevogável. Talvez você diga: Diego, eu não li essa expressão na Bíblia. Possa ser que você esteja equivocado. Capítulo 5, versículo 18, você notará, se voltar à leitura bíblica em classe na sua revista, que o Senhor Jesus faz uso do céu e terra para provar o sinal de sua efetividade, de sua permanência. Senão, vejamos o que diz o verso. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo evidentemente seja cumprido. Agora, é válido, como propõe o pastor Osiel, contrapor a lei à verdade do Espírito, não no seu sentido pejorativo da contraposição.
não para massificar a distinção ou para elevar esta em detrimento daquela, mas para percebermos a evolução que Cristo deu à lei que não abirrogou, que não desconstruiu, mas que efetivamente cumpriu. Percebam os senhores, como já dito, Jesus exaltou, obedeceu e cumpriu toda a lei. Esse fato se consuma na sua morte substitutiva e nesta revela a transição da velha para a nova aliança, do antigo para o novo concerto, da letra da lei para a verdade do Espírito. É nessa verdade que se cumpre o que Paulo descreve em Romanos 8. Portanto, olha o termo conclusivo, se faz necessário ler todo o capítulo 7 ou outros antes para compreender a razão dessa conclusão paulina. Nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ali nós temos uma prova cabal dessa alteração, dessa nova dinâmica que Jesus propõe enquanto verdade do Espírito a partir da própria lei. Agora, é válido destacar, para finalizar essa ideia, que enquanto a lei mostrava apenas a doença, a nova dispensação, por meio do Evangelho, propõe a esperança da cura desta doença. E ela, exatamente esta lepra, era o pecado. E a cura é provocada pelo sangue de Jesus. É por esse intermédio, por este mecanismo, que se cumpre os versos 37 a 39 de Romanos 8, que acabamos de mencionar, embora o seu primeiro verso. E lá no versículo 37, a Bíblia afirma que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E agora estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, o porvir, a altura, a profundidade, nem quaisquer outras criaturas nos poderão separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu finalizo com uma indagação propícia. Qual o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Ao propósito da lei para os cristãos, se faz necessário um cristão, na altura do século XXI, ler o Antigo Testamento, capítulo 7, verso 12, da escrita de Paulo, vai ratificar que sim, porque a lei é santa. É necessário fazer essa leitura, esse amparo, e essa leitura que é uma leitura prévia, que dá uma introdução para a proposta neotestamentária. Qualquer rejeição feita ao Antigo Testamento configurará uma ação descabida. Jesus orientou o exame das Escrituras. João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. A linguagem veterotestamentária testificava sobre a vinda do Messias. Isaías é um exemplo vital sobre isso, porque é lido historicamente como um profeta messiânico. Eu finalizo dizendo que se lá, no Antigo Testamento, obtemos a promessa, aqui, no Novo Testamento, nós obtemos o cumprimento. E meus irmãos, neste terceiro tópico falaremos sobre a justiça do reino de Deus, em continuidade ao que já vimos debatendo desde o primeiro tópico. E quando chegamos nesse ponto, o pastor Osiel, ele traz uma pergunta, logo de início: quem é grande no reino de Deus? E aí Jesus, ele é fantástico no seu modo de expor estas lições. Porque ele diz, olha, o grande não é aquele que parece grande. O grande não é aquele que tem grande capacidade ou habilidade. Não é a performance que define. Hoje nós estamos em uma era, em um momento, inclusive da igreja, em que se atribui muito valor à performance da pessoa. Mas performance não define caráter.
Muitas vezes, a performance não tem nada a ver com o caráter. E aí nós entramos na mesma discussão entre Jesus e os escribas e fariseus. Jesus condenava que eles tinham performance. Porque se você olhasse um fariseu no primeiro século, você se espantaria pela religiosidade do rapaz. Ele era um ícone de santidade, era alguém que conhecia a Bíblia muito bem, era alguém que falava muito bem da lei, que interpretava a lei, a qual as pessoas iam atrás para tentar entender o que a Bíblia dizia. A Bíblia, nesse sentido aí, estamos falando da Torá e dos profetas, dos salmos. Ora, ele era o religioso perfeito, o fariseu. O escriba, ele era o intelectual da época, era um aristocrata. Portanto, nós estamos falando da elite religiosa. Jesus condena a performance deles, porque eles não tinham caráter. Isso não era todos os fariseus, gente. Isso eram alguns fariseus. As crenças que Jesus manifestava em seu ensino e sua doutrina tinham mais relação com os fariseus do que com os saduceus. Jesus era mais fariseu nesse sentido do que saduceu em termos de doutrina. Porém, Jesus condenava a falsa religiosidade, os falsos religiosos. E aí ele pergunta para os seus discípulos, que começam a pensar que dentro do novo reino de Deus, do reino de Deus que estava sendo implantado, haveria uma escala de elite também. Haveria um lugar para ser uma elite também. E aí Jesus acha que os discípulos não estão entendendo muito bem o que é o reino de Deus. E aí Jesus faz um confronto com os seus discípulos. Quem é o grande? Quem é o grande nesse reino? Quem é a elite? Quem verdadeiramente tem valor no reino de Deus? E aí ele usa várias figuras para definir quem é esse grande. O grande é a criança. É a criança que, no contexto judaico, não servia para nada, não valia nada. A criança, no contexto judaico do primeiro século, não tinha nenhum proveito. Por quê? Porque não trabalhava, não gerava lucro. A criança, ela precisava ser alimentada e cuidada, portanto, ela só dava prejuízo. A criança não tinha inteligência para ensinar, portanto, ela era basicamente tutelada pelos pais, em tudo, extremamente dependente. A criança vivia andando para lá e para cá, correndo, brincando, ela não tinha obrigações, ela não tinha direitos e deveres. Assim, a criança era, assim como a mulher, no contexto do Oriente Médio, eram desprezadas. Jesus pega uma criança e coloca no colo e diz: este é o maior no reino dos céus. Isso é um confronto, porque os discípulos dizem: como? Justamente o mais desprezado? Justamente quem depende demais? Quem é extremamente dependente? Jesus diz: sim. O grande no reino de Deus não é aquele que é servido, mas aquele que serve. É aquele que é desprezado pelos outros muitas vezes, que não é tido como nada, mas que se entrega a Deus. É a mulher que vai entregar 2 moedinhas lá no templo, porque é tudo que ela tem. Ela entrega, ela se entrega. O grande no reino de Deus é a criança que é totalmente dependente do seu pai, ou seja, nós, como sendo dependentes de Deus. É o homem que entende que achou uma pérola de grande valor e por isso ele vende tudo que tem para conquistar essa pérola, porque ele sabe que há coisas que o dinheiro não compra e que há coisas que têm um valor superior à própria vida. O grande no reino de Deus é aquele que faz as coisas por amor e não por vanglória, buscando exatamente que o outro possa crescer, sem se preocupar exatamente com o seu próprio crescimento. É aquele que, quando o soldado romano, que tinha o direito pela lei de obrigar um conquistado, no caso de Israel, a andar 1 milha, até 1 milha, era o limite. Jesus diz: olha, se você quer ser grande no reino de Deus, anda 2 milhas, porque isso vai confundir o soldado. Ele pode te obrigar a andar 1 milha, anda com ele 2. Mostra para ele que você pode fazer mais. Olha, se alguém lhe bater a face do lado esquerdo, dê também o direito. O que Jesus está dizendo? Olha, se derem um tapa no seu rosto, como alguém que é superior a você, encare-o, dê a outra face e diga para ele: bate aqui também. A pessoa que estiver assistindo, ou ele próprio, vai entender que você não está se submetendo, mas que está tratando-o como um igual. Olha no olho e diz: olha, você bateu aqui, bate aqui também.
e olhe firmemente nos olhos. Você vai perceber que, como Jesus disse, brasas se amontoarão sobre a sua cabeça. Ou seja, ele ficará de cabeça quente, ele não vai entender o que está acontecendo. Ele vai ser confundido pelo seu comportamento diferente do que era esperado. Não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Jesus diz que o grande no reino dos céus é exatamente pessoas que têm um comportamento diferente do que é o esperado pelo mundo, do que era esperado pela lei que dizia olho por olho, dente por dente. Jesus diz, não é assim que funciona no meu reino. Eu, como soberano, devo dizer a você que quanto mais servo você for, quanto mais servir você ter, quanto mais prerrogativa de serviço você tiver, quanto mais desejo de obedecer a Deus você tiver, maior você será no reino de Deus. Essa é a justiça de Deus que confronta a justiça dos escribas e dos fariseus. É essa justiça de Deus que aperfeiçoou a lei, fazendo com que os pequenos, os humilhados, os desprezados se tornassem grandes no seu reino. E aí a igreja, impregnada pelo poder do Espírito Santo em Atos 2, é uma igreja de serviço, é uma igreja que tem comunhão, é uma igreja que reparte o pão, é uma igreja que ora e é uma igreja que institui diáconos exatamente para servir, para cuidar dos órfãos e das viúvas. É uma igreja de serviço. E é por isso que nós dissemos que quanto mais alto o cargo dentro da igreja, mais servo ele é. A escada da hierarquia, da elite no reino de Deus, é uma escada descendente, não é uma escada ascendente. Nós já tratamos sobre esse assunto aqui. Mas, irmãos, quanto maior o seu cargo dentro da igreja, mais servo você é. Porque maior você é no reino de Deus. E para ser maior no reino de Deus, você tem que servir mais. Essa é a justiça do reino de Deus. Não como a dos fariseus, mas como a dos publicanos. Não no sentido do termo da profissão, mas do comportamento daquele publicano. Que enquanto o fariseu se vangloriava por aquilo que não era e pelo aquilo que tinha, o fariseu dizia, Senhor, a única coisa que sou é pecador. Tem misericórdia de mim. O grande no reino de Deus reconhece que ele só tem e só é qualquer coisa pela misericórdia e pela graça de Deus. Quem sai justificado entre o fariseu e o publicano é o publicano. Porque quem os justifica não é a sua justiça própria, as suas obras, mas a graça e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, derramando um sangue inocente pelos culpados, nós. E assim, terminamos esta lição, né, Diego? Muito bem, queridos, atingimos a conclusão da nossa aula de hoje e nesta feita nós vamos reproduzir uma fala proposta pelo pastor Osiel, quando ele diz que Jesus não veio para desfazer a lei, e de fato não fizera. Se você reler o capítulo 5 de Mateus, você vai ver que o Cristo a qual cremos potencializa, reforça aquilo que foi proposto por Deus a Moisés. E nem o Senhor Jesus vivera como um legalista, isto é, crucificando as pessoas para que seguissem ipsis literis aquilo que a Bíblia, isto é, a Torá, a Bíblia do Antigo Testamento, a proposta veterotestamentária propunha aos judeus. O Senhor Jesus não vivera em extremos, mas fora extremamente equilibrado. O pastor Osiel destaca que esse Cristo soube conservar o que havia de bom na antiga lei, apenas dando a ela uma nova dinâmica. E ele assegura que o nosso Senhor deseja que nós, em semelhante modo, possamos elevar espiritualmente o nosso caráter e conduta equivalente ao dele, ainda que isso pareça uma utopia, deixando de lado toda a frieza espiritual, sejamos aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus pela sua interação e participação aqui conosco e reforçamos. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, registre o seu comentário para que possamos levar cada dia mais a palavra de Deus
para muito mais pessoas. Não é isso, Júnior? É isso aí, meus amigos. Vivamos uma vida em regimento de uma nova lei. Uma lei que Cristo nos trouxe. E enquanto vivemos essa nova lei, sejamos realmente cidadãos do reino de Deus, refletindo esse novo comportamento, essa nova dinâmica de vida nos nossos atos diários. E contamos com vocês nesses atos diários de compartilhar, de curtir, de recomendar o nosso vídeo a todos os seus amigos e familiares. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Perfeitamente, Júnior. Nós convidamos vocês neste instante para que possamos fazer uma oração de agradecimento por podermos nestes minutos passarmos juntos interagindo a respeito da palavra de Deus. Se você puder, curve a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque nesta feita o Senhor nos dera o dom da vida, a oportunidade de dialogar a tua palavra pelo viés da escola bíblica dominical, falando sobre Cristo, falando sobre o discípulo, falando sobre a lei. Obrigado, meu Deus, por essa evolução. Obrigado pela dinâmica que o Senhor dera, pela exegese, a interpretação que o Senhor fizera da lei e pela graça tão bendita que nos alcançara e nos incluíra nesse grande projeto. Abençoe os nossos irmãos com paz e com entendimento daquilo que foi dito. Esta é a bênção que nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém.